Não há ninguém que vai te autorizar artista. Galera, mais uma vez eu tô em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu tô muito honrada porque eu estou em outra companhia de teatro, outro grupo de teatro, que é o Grupo Casa. E eu estou com a Lígia aqui, que é uma das fundadoras do grupo. Sim. Eu queria que ela contasse um pouco da história dela pra vocês, porque eu acho que pessoas como a Lígia podem inspirar, incentivar vocês que têm esse sonho. Às vezes não tá no grande centro, não tá em São Paulo, não tá no Rio, mas é possível fazer arte em qualquer lugar. Na sua cidade você pode fazer arte, né? Sim. Esse pensamento, inclusive, me vem muito na cabeça, assim, porque quando a gente veio para Campo Grande, a gente ouviu muitas pessoas falando assim, esqueci que Campo Grande era o celeiro do teatro brasileiro. E aí a gente falava assim, mas qualquer lugar é lugar de se fazer teatro, né? Onde tem pessoas, tem teatro. Então não vem com essa, né? De, não, mas a minha cidade eu não consigo fazer, enfim, não. Com todos os lugares a gente consegue fazer. Até porque onde precisa ter humanidade, o teatro é essencial. Então isso é uma certeza, né? A gente consegue fazer isso em todos os lugares, porque a gente precisa cada vez mais ser mais humano e cada vez mais a gente está mais distante, inclusive, da humanidade, o que é muito absurdo. Mas vivemos tempos difíceis. Bom, eu comecei a fazer teatro com 13, 14 anos de idade e, inclusive, por mais que eu sempre fiz parte de uma família onde todo mundo era poeta, eu nunca entendi, quer dizer, eu sempre entendi, mas nunca entenderam em torno de mim que o teatro era uma possibilidade de vida. Né? Sempre era considerado um hobby ou qualquer coisa parecida com isso. E aí, então, aos 13, 14, 15, 16, 17, eu entendi que eu não era capaz de fazer uma faculdade de artes cênicas, que eu não ia ser liberada para fazer isso a partir da minha relação com os meus pais. Então teve muitas discussões e questionamentos e brigas de por que eu não posso ser isso, se eu já trabalhava com teatro, se eu já pagava minhas continhas com teatro, se eu já saía com os meus amigos com o dinheiro do teatro, enfim, se eu já conseguia fazer as coisas com o dinheiro que eu ganhava no teatro, né? Mas isso era uma impossibilidade. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que, na verdade, era uma impossibilidade que minha mãe teve, e isso era o que fazia com que eu não poderia fazer. Né? A minha mãe passou uma vida entendendo que ser artista era uma possibilidade de profissão, de existência. E aí ela era de uma família muito humilde e meus avós jamais lhe deixariam que ela fosse, né? Então ela escrevia poesia, até uma história bonitinha a ser contada, que a minha mãe ela escrevia poesia desde criança. E meus avós moravam num sítio muito pequenininho, lá em Campo Mourão, no Paraná, e tinha perto do sítio uma conveniênciazinha, um botequim, onde minha tia cantava. E minha tia cantava e em troca eles ganhavam uma cesta básica. Mas quando a minha mãe ia, pequenininha, falar uma poesia, eles ganhavam um saco de açúcar, além da cesta básica. Porque naquela época o açúcar não era incluído na cesta básica. E aí era tão interessante relacionar isso, que esse açúcar, que essa poesia era esse açúcar. Né, esse lugar. Interessante. E aí foi uma forma dela conseguir. E aí ela contava, quando ela era viva, que ela chegava em casa com um pacote de açúcar e eles faziam, minha avó fazia puxa-puxa, que era um doce com açúcar, e todo mundo comia açúcar e era um momento de alegria. Então é muito maluco entender isso. O lugar da poesia e do teatro é um lugar mesmo de acolhimento, esse lugar do encontro, esse lugar de apesar de entender a potência da vida, entender as possibilidades que a gente tem. E aí, quando ela me contou essa história, ficou marcado para sempre. Mas ela sempre escreveu poesia em casa, tinha poesia escrita em todos os lugares, né? Assim, na agenda de telefone, em todo lugar eu achava uma poesia. Até hoje, assim, às vezes eu abro uma gaveta e falo, nossa, eu nunca mexi nessa gaveta, acho uma poesia da minha mãe em algum lugar. Bom, mas aí eu vivi fazendo teatro e minha mãe virou dentista e começou a ter essa poesia de uma forma paralela na vida dela e era impossível para ela e para o meu pai que eu seguisse uma vida de artista, né? E aí eu, depois de algum tempo, eu entendi que eu só ia conseguir mostrar isso para eles com o tempo e com uma consistência artística, inclusive, né? Sem depender deles, enfim, um caminho sólido, né? E aí foi assim que aconteceu. Eu fui embora para Minas, para São Paulo, e quando eu estava no Rio de Janeiro, morando no Rio,
Minha mãe, depois de um tempo, ela foi no carnaval de 2013 lá me visitar no Rio de Janeiro, na minha casa, e ela falou que ela tinha entendido que ela podia ser só artista. E que isso já era exigir demais dela. Então que ela ia abrir mão do consultório odontológico e que ela ia viver de poesia. Que ela ia começar a dar aula de poesia, que ela ia começar a escrever mais, que ela ia dar aula de estrutura, de poética, enfim, da escrita e da palavra. E aí eu falei, nossa, antes tarde do que nunca, né? E ela me disse, inclusive, que esse caminho que eu trilhei fez com que ela entendesse que era possível. E aí ela veio para Campo Grande, né? Ela voltou para Campo Grande e abriu a Casa da Poesia Doutora Alda Garcia, que era uma homenagem à professora de poesia que ela tinha tido. E aí ela fez na casa aqui. Não, que eu vou mostrar para vocês aqui depois. Dá uma voltinha pela casa. Aí ela fez, onde é o palco do Grupo Casa, ela fez esse espaço onde ela dava aula de poesia. Ela tinha, em média, uns 10, 15 alunos, e que, assim, semanalmente, que ela fazia essa estrutura bem aprofundada com eles. Mas quando ela inaugurou a Casa da Poesia, dia 28 de maio de 2013, então em fevereiro ela estava lá, e aí em maio ela inaugurou a Casa da Poesia, e aí no comecinho de junho ela foi diagnosticada com leucemia, e 3 meses depois ela faleceu. Foi muito rápido. O que faz a gente pensar em milhões de coisas, né? Será que a gente passa a vida para cumprir nossos desejos, né? O que a gente faz quando o que a gente mais quer acontece, né? Tem um textinho da Clarice Lispector que ela fala isso. O que a gente faz quando o que a gente mais quer acontece? A gente fura os olhos? Recebe a luz que cega? Né? Então, assim, o que acontece? E aí, enfim, ficou esse espaço na casa. E aí eu vim para cá, eu vim algumas vezes quando ela estava no processo, né, de tratamento. E aí eu olhava o espaço que ela tinha construído, eu ficava... Até no dia da inauguração eu mandei para ela um bilhete falando que o mais difícil que a gente tem na vida é descobrir o nosso desejo. E depois disso, o mais difícil é a gente lutar com que ele exista, né? Para que a gente consiga fazer com que ele se fortaleça e a gente exista a partir dele. E aí ela estava conseguindo fazer isso, então... Enfim, e aí esses 3 meses depois eu vim para cá. E aí fiquei com meu pai um tempo entendendo se era para voltar para Campo Grande ou não. No Rio de Janeiro eu estava muito estruturada, estava começando a conhecer Fernando, que também é diretor da companhia, que foi meu parceiro de vida por 6 anos, né? E aí a gente ficou nesse lugar de vem, não vai, não vem, para onde a gente vai. A gente estava no Rio de Janeiro. Na época o Rio de Janeiro era um lugar muito interessante artisticamente, culturalmente. Agora está, infelizmente, um lugar dificílimo. A gente tem vários amigos lá que a gente fica tentando entender o processo e como mudar isso. Mas, infelizmente, assim, nossos governantes não estão colaborando muito. E aí, a gente ficou nessa e a gente veio para cá. Decidimos vir para cá. E a gente não sabia que a cidade tinha uma demanda tão grande. Então, logo na primeira semana, quando a gente abriu a Casa de Cultura e começamos a dar aula, porque já dávamos aula de teatro lá no Rio de Janeiro, a gente começou a dar aula de teatro aqui. E na primeira semana a gente já tinha 100 alunos. Então a gente não imaginava que tinha tanto desejo na cidade. E aí isso tudo fez com que a gente tivesse esses últimos 6 anos muito movimentados mesmo, porque a gente logo começou a receber convites para montar espetáculos, a gente fez muitos espetáculos com os alunos, a gente chama nosso método de enfrentamento, que é uma lógica de não adianta, se esse é o seu material de trabalho, né, o material de trabalho do ator, não adianta você não se conhecer, você precisa se aprofundar. Minha formação, inclusive, é em psicanálise, então todo o caminho é a partir de quem eu sou. Você quer o que você deseja? Você é o que você deseja? Então, se você não consegue dominar o seu próprio corpo e entender os seus caminhos, a cena não vai existir para você. Porque a cena é onde a gente existe, a partir do que a gente é. Mas, nossa, foram 6 anos de milhões de coisas incríveis e deliciosas. A gente tem uma Kombi, a gente viaja pra caramba. Isso é muito bacana. A gente faz espetáculos. Nesses 6 anos a gente construiu mais de 40 espetáculos. Olha só. Né? 30 são das aventuras do Bagacinho, que é uma trupe de palhaços, contadores de histórias. Nossa, muito legal. E aí a gente tem desde Romeu e Julieta a Cinderela, assim, sabe? Foi um trabalho que a gente fez a convite de um shopping daqui, que construíram um teatro e fizeram assim, uma possibilidade de a gente ficar lá todos os domingos. Então era um espetáculo diferente por domingo. Olha que bacana. Isso fez a gente dormir 3 horas por dia, se alimentar quando dá, dormir quando dá, assim.
Mas viver de teatro e para o teatro é isso, né? Assim, na verdade, a gente tá disponível para a vida, articular a partir do encontro todas as reações que podem acontecer e não parar de estudar e trabalhar nunca, né? Então, não tem meio termo no teatro. A gente é uma chave que vira e depois não tem mais volta. E pensando sobre as pessoas que saem das faculdades, né, e dos cursos todos, até as pessoas que chegam aqui em casa, né? A gente já teve aluno que chegava aqui falando assim, eu quero ir para Hollywood. Aí a nossa resposta é sempre assim, quanto de dinheiro você tem? Né? Se você for muito milionário, vai, filho, tá fazendo o quê aqui? Né? Mas assim, não é esse o caminho que faz o artista. Então tiveram muitos alunos que a gente se aprofundou numa conversa, uma discussão para entender onde é o lugar do teatro. Pessoas, inclusive, que saíam formadas, que chegavam de lugares assim, não, minha formação, eu estou formada em artes cênicas, e eu falo, nossa, em que mundo você viveu nesse período, né? Para se viver de teatro é preciso estar fazendo teatro diariamente. Né? O teatro não é uma coisa... É importante você falar isso, é importante o Grupo Casa trazer essa realidade para as pessoas que chegam aqui com pouca informação ou com uma cabeça até equivocada. Sim. Porque eu acho que existe uma... Como é que eu vou falar isso de uma forma muito doce? Um deslumbre, da profissão e Sim. Tudo isso que você está trazendo é o que é real, sabe? E estamos num país que não apoia a cultura. Então, se você não vai e faz acontecer, não acontece, tipo, não rola. E outra coisa que eu queria pontuar assim, isso que você consegue fazer arte na sua cidade. E muita gente fala, ai, como é que eu faço pra sair da minha cidade? Aqui não tem nada, aqui não tem ninguém pra fazer. Faz você! Então, assim, dá muito orgulho de ver uma mulher jovem, empoderada, maravilhosa, fazendo acontecer na sua cidade, porque é possível. Sim, depende sim. só da gente, né? É claro, assim, não existe teatro sem referência, não existe teatro sem troca, não existe teatro sem estudar os grandes... E as grandes pessoas que construíram o teatro no mundo, né? O teatro sempre existiu e vai continuar existindo. Embora tenham sempre pessoas que queiram destruí-lo. Né? Mas sempre vai ter aqueles que o defendam. Sempre vai ter os que defendam. Então, é um jogo certo. Né? E isso não significa, né? A Kenny Skinny fala isso, né? A diretora do Teatro Solé. Que não existe teatro sem dor e que a duração de um grupo dura a quantidade de dor que a direção consegue suportar. Fala um pouquinho como é que tá o cenário aqui no Mato Grosso do Sul, agora nesse momento. Olha, eu acho que agora, inclusive, a gente está caminhando para uma mudança muito específica e positiva. Eu fiquei 10 anos fora do Mato Grosso do Sul e voltei. E quando eu voltei, eu tive a sensação que estava tudo no mesmo lugar. Isso me deu um pavor, uma angústia. Porque eu falei assim, nossa, parece que não avançamos em nada. Eu culpo todo mundo, uma sociedade que não consegue ter referência artística e que só consegue hipocritamente assistir atores globais quando vem para cá com algum espetáculo, independente se o espetáculo seja bom ou ruim, eles vão pagar uma fortuna e vão assistir e que não valoriza a arte local. Eu culpo os artistas que não formaram um público, né, que não conseguiram fazer um planejamento de modificar o pensamento dessa sociedade para fazer com que ela vá ao teatro e que entenda o movimento artístico local. E entender o movimento artístico local, inclusive, não é que tudo tem que ser regional. O Mato Grosso do Sul não fala só do Pantanal. Né? Assim, então é importante falar porque isso. Eu sou do Mato Grosso, ela é Mato Grosso do Sul, e me perguntam se tem jacaré na rua até hoje. Então, assim, não é só Então, assim, não, gente, eu não preciso fazer um espetáculo em que as pessoas falam porta. Não é minha obrigação fazer Exatamente. Isso. Se eu for fazer um espetáculo com essa temática, eu caminho para esse lugar. Mas não, eu posso montar Brecht, eu posso montar Shakespeare, eu posso montar o que eu quiser montar. Exatamente. Né? Então, assim, não há uma... Não tem esse argumento de defesa de... Não, eu faço o teatro regional para... Não, se é uma escolha tua, massa. Mas, assim, isso não é uma regra das regiões, né? O teatro é teatro. Antes dele ser do Mato Grosso do Sul, ou do Mato Grosso, ou do Rio de Janeiro, de São Paulo, ele é teatro. E se não for teatro, não vai dar conta do recado. Então, antes de ser qualquer coisa, ele tem que ser teatro. Até uma vez, fazendo um parênteses,
um aluno perguntou sobre teatro institucional. Né? Ele, o que você acha sobre isso? Né? Porque é uma das formas de existir. Inclusive, o teatro empresarial institucional paga mais do que e vai sustentar, inclusive, muitos. E aí eu falei assim, olha, antes dele ser institucional, ele é teatro. Se você não entender que é teatro, você vai fazer qualquer outra coisa que não existe. E aí, é claro que eu vou discordar. Agora, se você entender que é teatro e você entra num espaço empresarial, num espaço que não é um palco ou uma caixa preta, enfim, ou o meio da rua, se você entra num espaço que tem uma demanda específica e faz teatro, você modifica todas aquelas pessoas e faz, inclusive, com que eles sejam público de teatro a partir de agora. E eles vão ao teatro. Então, você vai estar formando o público, você vai estar fazendo com que o teatro exista a partir do encontro, porque o teatro existe entre as coisas, entre a plateia e o ator, entre a cena e quem vê. Então, se ele acontece não é o espaço físico que faz com que ele exista. Por isso que a gente pode fazer teatro em qualquer lugar. Que conselho você pode dar pro jovem ator, para essa pessoa que tem o desejo de seguir essa caminhada, esse ofício? Olha, eu acho que tem uma coisa que é muito importante. Abandonem todas as suas vaidades e suas expectativas. Porque senão a queda vai ser maior. O teatro por si só já implica na dor. Já implica na nossa reconstrução diariamente. Não só a partir da cena, não só a partir do contato com o personagem. Tudo é teatro, né? Pregar um prego na parede é teatro. Pintar uma parede é teatro. E entender isso é revolucionário. Entender que você precisa montar o seu próprio palco, que você precisa... Esse palco, esse chão de madeira foi construído por nós. Fernando ficou ali, dias e dias, e todo mundo junto. E quando cada madeira que era colocada era uma festa. As paredes todas pintadas por nós, tudo aqui, né? Feito por nós. Então, entender isso é um grande passo para você se entender artista. Porque achar que tu vai sair por aí e vai ser... não, eu sou ator. Eu não entendo, inclusive, esse tipo de lugar, né? Porque, assim... eu sou ator, o que você faz? Você vai lá e fala um textinho, né? Não consigo entender. Não, você é gente de teatro. Gente de teatro que faz a revolução. Né? Você precisa entender da cena, da dramaturgia, da luz, do fio, de tudo. Tu precisa entender, tu precisa saber costurar a tua roupa, teu figurino, tu precisa saber se produzir, precisa escrever uma defesa de texto, precisa conseguir se comunicar com a imprensa, você precisa fazer tudo isso. Senão, é só você no teu próprio mundo vaidoso, que não vai te levar para lugar nenhum. É muito triste, inclusive, ver jovens pessoas, né, na tentativa de se tornarem artistas, morrerem no caminho por conta dessas questões, né? Por conta dessa vaidade. Não há outro caminho além da dor. Mas antes de continuar esse papo, eu quero pedir pra você se inscrever no canal. Sim. Dar um like no vídeo, comentar aqui embaixo se você é aqui de Mato Grosso do Sul, se você é aqui de Campo Grande. Se você conhece a Lígia, se você conhece esse espaço maravilhoso, conta aqui pra mim aqui embaixo e acompanha a gente nas redes sociais. No Instagram é @canalcartas e no Facebook é Cartas para uma Jovem Atriz. Nós gravamos esses vídeos aqui pra vocês, tá bom? Lígia, olha só, eu quero agradecer muito a sua participação no canal. Sim. Eu fico muito feliz por ver você realizando, fazendo acontecer, passando a sua palavra para outras pessoas. Eu acho que é isso que é ser artista. E me dá muito orgulho de ver outra mulher tão potente fazendo isso. Que tem uma coisa que é importante dizer, assim, vou tentar ser breve, mas eu acho que a arte, qualquer lugar da arte, acho que é a única profissão, o artista, que ele não consegue separar a vida profissional dele da vida pessoal. Uhum. Ele é essa massa de loucura, de paixão, de burocracia necessária e de milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu também acredito que não é possível a separação. Não tem como. E a pior... Isso faz, inclusive, com que muitas vezes a gente enfie os pés pelas mãos. Isso faz com que a gente tome atitudes que a gente não precisa tomar e que a gente podia ter tomado de outras formas. Isso faz com que a gente
comete também um monte de erro e coisas que dão, putz, deu ruim. Deu ruim porque a gente vive em estado de paixão. A gente vive em estado de vida. Mesmo que seja, muitas vezes, apontada a própria morte a partir disso. Mas não tem outra saída. O artista, ele vive em estado de paixão. E isso faz com que tudo doa mais, né? A Clarice Lispector fala que as pessoas sensíveis, elas são mais tristes do que as outras, mas elas também são mais felizes. Quero pedir pra você indicar um artista, pode ser do Rio, pode ser de São Paulo, você conhece, pode ser daqui também. Sim. Quem você acha que tem que vir no canal e falar um pouquinho? Meu Deus, que delícia. Deixa eu pensar. Que difícil isso. Porque vocês sabem, porque provavelmente já vai ter ido pro ar, que foi o Mauro que indicou ela aqui, a Lídia. Falei com ela, aproveitei que eu estava aqui em Campo Grande, né? Mauro me mandou uma mensagem, inclusive, falando assim: passei teu contato numa pessoa igual a você. Aí eu achei super engraçado, falei, ok, vou guardar. Ele nem me falou o que era, aí eu achei demais. Agora, por essa eu não esperava, deixa eu pensar em alguém. Tem uma amiga queridíssima minha, Luana Ará, no Rio de Janeiro, que ela tá muito... eu conheci ela fazendo teatro, fazendo audiovisual, e ela tá muito defendendo o cinema, inclusive, e o caminho artístico dela. Na defesa da negritude, da mulher empoderada. E tá lindo, lindo. Todos os trabalhos dela tão incríveis. Então eu acho assim, se for no Rio de Janeiro, eu indico a Luana Ará. E Fernando mesmo, Fernando, diretor do Grupo Casa. Ele tá aqui, inclusive. E a gente tá num momento novo pra gente, porque a gente foram 6 anos vivendo juntos, né? Casados e trabalhando junto, e há 2 meses a gente tá separados e trabalhando junto. Olha só. Então esse lugar de lidar com essa dor da separação e com todas as coisas tá fazendo com que a gente vá a lugares artísticos mesmo dentro da gente, profundidades que a gente nem esperava ir, né? Mas Fernando é um dos artistas mais incríveis que eu conheço, assim. Fernando, você está convidadérrimo também pra vir no canal Cartas. Vai ter que ir, Fer. E aí ele tá aqui em Campo Grande, né? Então, se der tempo ainda... Ainda se dá acho tempo legal. agora, talvez na minha próxima vinda. Aí Fernando fica aí o convite também, que é um artista super interessantíssimo. E revolucionário. Inclusive que Fernando tem uma coisa muito incrível, assim, que ele conta que quando ele saiu de casa com 13 anos pra fazer teatro, o pai dele falou pra ele assim, se você escolher teatro como qualquer outra profissão, paga suas contas e não dependa de mim. Então eu falei, nossa, se todos os pais fossem assim, talvez a gente entenderia a arte como profissão dia, né? Como ofício, como, enfim, uma forma de sobreviver, de viver, né? E não só um lugar de hobby e qualquer outra coisa, né? Mas ele muito cedo entendeu que teatro era o que pagaria as contas dele e faz teatro há mais de 34 anos fazendo teatro. Olha só. Né? Então aí tem uma história incrível também. Nossa, mas eu falaria uma lista de pessoas. Convidadíssimo. Falaria uma Depois lista você de pode pessoas. me passar mais que eu entro em contato, com certeza. Quero agradecer mais uma vez. Eu que E agradeço. vamos pro tour aqui. Vamos pro tour. Vamos pro tour e quero pedir pra vocês virem conhecer o espaço. Venham conhecer o Grupo Casa. Fiquem ligados aí. Qual que tem Instagram? Como é que é? Tem Instagram, Teatro Grupo Casa Coletivo de Artistas, você acha no Face, você acha no Instagram, você acha em todos os lugares. Tem lá nosso site também, teatrogrupocasa.com.br, tudo é fácil. O e-mail também é contato@teatrogrupocasa.com.br, então tudo tá fácil. Viu, gente? Então fiquem ligados Bota aí Teatro nos Grupo Casa aí no cursos, Google que você nas acha. peças, em tudo. Fiquem ligados porque é um lugar que faz as coisas acontecerem, é um lugar assim que você vai ter um novo olhar sobre a tua vida. Tá bom? Beijo e até mais. Nós estamos todos montando dramaturgias e os livros estão todos fora do lugar. Mas a gente tem mais de 2.500 livros e os alunos são obrigados e convidados a comê-los, né? Assim. Aí aqui tem o nosso espaço, nosso teatro. Esse cenário é um cenário de tragédias.br, que é o último espetáculo. Então as paredes estão todas escritas e desenhadas, que é uma mistura do Pagador de Promessas, Eles Não Usam Black Tie e O Beijo no Asfalto. Nossa! É um espetáculo muito delicioso de se fazer. E está em cartaz desde o começo do ano. A gente fez 24 apresentações até agora. E a gente traz esses 3 textos debatendo com a atualidade
enfim, né, com a religião, a imprensa, tá muito atual, inclusive, né? Sim. E aí esse é um espaço, esse é o nosso espaço de trabalho também. Em cada espetáculo que a gente tem, a gente remonta esse cenário todo. Então a gente tem em cartaz hoje também Amor 1980, que é baseado na Eu Sei Que Eu Vou Te Chamar do Jabor, e aqui vira um apartamento dos anos 80. Aqui tem o espaço dos DJs, que ficam fazendo a luz e o som e em cena. Olha que legal. Então muda tudo completamente, né? A Vida é Sonho, do Pedro Calderón de la Barca, que a gente faz com 2 plateias. Então fica a plateia desse lado e a plateia desse lado, e a gente faz o espetáculo aqui no centro. Mas é um teatro pequenininho, ele é um teatro para 22 pessoas. Bem intimista, mas é uma delícia. Bem intimista. Quando a gente consegue colocar dos 2 lados, ele cabe 40 pessoas. A gente já colocou até 100, né? Tem o espetáculo dos alunos, por exemplo, a gente tenta fazer sempre temporada para todo mundo conseguir ver, mas às vezes a gente tira todas as cadeiras, todo mundo senta no chão e aí cabe 100 pessoas, né? Maravilha. E aí tem assim, até aqui tem um camarim assim, aberto, assim, que tá meio também com outras coisas, porque ele tá meio parado, mas a gente tem, quando a gente faz alguns espetáculos e que precisa utilizar, a gente utiliza. Nossa cozinha é uma cozinha super legal também, é uma cozinha comunitária. Ó, ela é toda colorida. Maravilha. Então, é lá fora, tá? A gente faz muitas coisas lá fora, a gente faz sarau de poesia, enfim, os eventos da casa, a gente faz tudo. E tem milhões de cenários aqui, figurinos nesses últimos momentos que a gente precisa organizar no depósito, e a gente às vezes vai acumulando coisas. Maravilha. Enfim, tem o Shakespeare, que é o nosso cachorro. Vem cá, Shakespeare. Prazer, Shakespeare. Agora ele vai ser entrevistado.